O Império Mongol foi o maior império da história em comprimento, indo do Mar do Japão ao leste europeu, da fronteira da Escandinávia à Índia, e tudo isso com muita porrada. Inclusive, o Império Mongol foi um dos mais violentos da história, também com seu grande líder, Gengis Khan. Olá pessoas, eu sou o Bruno de Palma e hoje, finalmente, a gente vai falar dele, o poderoso Império Mongol. Gengis Khan construiu o Império Mongol, unindo as tribos nômades da estepe asiática e criando um exército devastadoramente eficaz, com uma cavalaria rápida, leve e altamente coordenada, que usavam seu arco e flecha de maneira magistral, destruindo tudo o que encontravam pela frente durante a Idade Média. No seu auge, durante o século XIII, ele foi o maior império que já existiu na história em tamanho, mas no século XIV perdeu quase tudo para a China da dinastia Ming. Bora ver tudo isso, mas antes, já sabe, curte, comenta e compartilha esse vídeo para ajudar o Caverna Medieval a crescer. Se inscreve se ainda não é inscrito. Você está desempregado, quer ganhar mais ou simplesmente está a fim de mudar de vida? Já pensou em prestar concurso público? O Estratégia Concursos é o curso que mais aprova em concursos públicos no Brasil. Você encontra material de alta qualidade e aulas com professores especialistas, com larga experiência em provas de concursos, simplesmente os professores que mais aprovam. O material é completo e tem uma linguagem simples que permite qualquer um entender o conteúdo e acertar as questões das provas. Os concursos públicos oferecem salários iniciais maiores que das empresas comuns, estabilidade e segurança, porque você não é demitido, além de carreiras promissoras. Existem muitas vagas públicas em aberto agora. Não perca essa chance. Estude com a Estratégia Concursos, o curso que mais aprova e alavanque a sua carreira. Vamos ver então os mongóis, porque antes de serem um império gigantesco, eles eram uma tribo desunida, de nômades da estepe asiática, que viviam uma vida simples, criavam ovelhas, cabras, cavalos, camelos e iaques. Essas tribos se deslocavam de acordo com as estações do ano e viviam em acampamentos temporários, de tendas circulares de feltro, que eram chamados de yurt ou iurtas. Só que apesar de uma vida simples, as tribos nômades mongóis eram por natureza acostumadas a uma vida difícil, de muita viagem e mudanças. Assim, o povo era treinado desde a infância a montar cavalos e disparar flechas com arcos, isso em cima do cavalo. Com isso, os mongóis se transformaram em guerreiros fortes e resistentes, capazes de suportar longas e complexas campanhas militares, andar por vastos territórios em um curto espaço de tempo e sobreviver com o mínimo de suprimentos. Eles eram verdadeiros sobrevivencialistas medievais. Assim, todos na tribo eram importantes. Os homens lutavam e caçavam, enquanto as mulheres eram responsáveis pelo acampamento, a sua montagem e os suprimentos. Mas assim como várias outras tribos da história, os celtas e os árabes, eles não se uniam. Cada um vivia a sua vida sem ligar para o todo. Então Gengis Khan foi talvez o primeiro líder mongol que percebeu que se as várias tribos e clãs se unissem, os mongóis poderiam dominar o mundo. Gengis, ou Temujin, seu nome de nascimento, nasceu por volta de 1162 e superou uma infância difícil de abandono e pobreza. Isso deu a ele força para se tornar um grande comandante militar de Tugril Khan, o chefe das tribos mongóis dos Queraitas. Entre 1195 e 1205, como comandante militar, o Gengis se tornou um líder por mérito próprio e expandiu gradualmente o domínio da sua tribo, por meio de uma mistura implacável de diplomacia, guerra e terror. Era simplesmente ou você se unia ao Gengis ou era morto. Facinho. Isso deu a ele grande fama e prestígio, tanto que em 1206, durante uma grande reunião dos líderes tribais, Gengis foi formalmente reconhecido como o Grande Khan, ou o governante universal dos mongóis, sendo agora chamado de Gengis Khan. Sua primeira ação foi unificar todo o seu reino administrativamente. Assim ele criou várias coisas legais, como o Iasa, que foi um código de leis para os seus territórios, além de fazer com que a língua mongol, até então que era apenas falada, começasse a virar uma língua escrita, usando o alfabeto dos turcos uigures. A comunicação dentro do império também foi facilitada pela criação da Yan, ou Orto, um sistema de comunicações dentro do império, que basicamente eram várias rotas para mensageiros, com estações de descanso, abrigo e comida. Assim, mesmo com as
as dimensões continentais do Império Mongol, o Império conseguia transmitir mensagens com rapidez. Da mesma forma que os romanos faziam, quando os mongóis se expandiam, eles distribuíam os espólios entre seus homens, criando uma sólida relação de lealdade e vontade de crescer. Gengis usou isso a seu favor e em poucas décadas fez o Império Mongol crescer em dimensões inimagináveis para a época. O primeiro alvo de Gengis, depois de se tornar o Grande Khan, foi o estado de Jin, no norte da China. A velocidade da cavalaria mongol, unida às táticas de terror que Gengis Khan usava, fez eles atropelarem os Jin, que fugiram para o sul. Depois, vê esse vídeo sobre a crueldade de Gengis Khan. Outros dois alvos foram os estados de Xixia e a dinastia Song, também da China. Em 1200, a China não era unida nessa época, acho que você percebeu já, eles tinham várias dinastias por ali. Em 1219, até o território que hoje é a Coreia do Norte foi atacado pelos mongóis, enquanto Gengis Khan perseguia as problemáticas tribos Khitan, que haviam fugido para lá. Gengis estava determinado a conquistar seu título de governante universal, e agora tinha outro alvo, o oeste da Ásia. A partir de 1218, o Império Corásmio da Pérsia começou a ser atacado. Lá, um exército mongol de 100 mil homens derrotou todos os oponentes que viu pelo caminho, capturando cidades importantes do Império, como Bukhara e Samarcanda. Em 1221, os mongóis invadiram o norte do Afeganistão. Em 1223, o exército russo foi derrotado em Khalkha, fazendo com que o Mar Cáspio fosse completamente cercado quando o exército voltou para casa. Os muçulmanos da região agora tinham um novo título para Gengis, o Maldito, um cara muito amado. Isso porque as cidades deles foram destruídas e queimadas até o chão, e civis tinham sido massacrados e até sistemas de irrigação haviam sido destruídos, acabando com toda a comida da região. O mundo asiático foi literalmente virado de cabeça para baixo em menos de 2 décadas por Gengis Khan. Só que ele morreu em 18 de agosto de 1227, de uma doença desconhecida, mas seus sucessores garantiram que a nova ordem mundial mongol estava ali para ficar. Gengis havia decretado que seu império fosse dividido entre seus 4 filhos, cada um governando um kanato, que era um território governado por um khan, entendeu? Kanato Khan. Eles melhoraram a administração do império e em 1235 foi escolhida uma capital, Karakorum, que fica onde hoje é a Mongólia. O principal filho foi Ogedei Khan, que continuou as expansões do pai na China. A capital Jin, Kaifeng, caiu em 1233 e a campanha em 1234 conquistou completamente o estado de Jin. A partir de 1235, um grande general chamado Subutai fez uma campanha pela Ásia Central, capturando as cidades como Tbilisi, que hoje é a capital da Geórgia. De 1236 a 1242, um exército de 150 mil homens, organizado em 5 divisões separadas, marchou pelo Cazaquistão e Uzbequistão para atacar o leste europeu ao redor do rio Volga, o maior da Europa. E foi aí que os mongóis finalmente encontraram a Europa medieval, dominando completamente a Rus de Kiev, vídeo deles aqui, tá explicando isso, e também atacando os búlgaros do Volga, os húngaros e até os poloneses. Para os europeus medievais, a cavalaria mongol ficou conhecida como os Cavaleiros do Diabo, uma galera muito amada mesmo, né? Grandes cidades como Kiev, Cracóvia e Budapeste foram saqueadas, pilhadas e destruídas praticamente pelos mongóis. A Europa medieval só não caiu para os mongóis porque em 1241 o Ogedei Khan morreu. Então todos os líderes tiveram que parar a batalha, voltar para a capital para eleger um novo grande Khan para o Império. Os 2 próximos Khans seriam Gyuki Khan, que foi Khan entre 1246 e 1248, e o Mongi Khan, que foi Khan entre 1251 e 1259, com regentes nesse meio do período aí. Mas seria o Kublai, o neto de Gengis, que demonstraria a maior ambição de todas, levando o Império Mongol à sua maior extensão de terras. Então o Kublai Khan reinou de 1260 a 1294, mas ele já tinha uma ótima fama antes disso, quando fez uma campanha junto com o Mongi Khan contra a China da dinastia Song. Além disso, o seu kanato era o mais rico dos 4, então ele já tinha aí uma vantagem financeira para poder fazer grandes campanhas militares para expansão. Quando ele entrou no poder, ele levantou um exército gigantesco e comprou armas de guerras devastadoras, como as grandes catapultas que eram feitas no oeste da Ásia. Com tudo pronto, ele voltou a atacar a China da dinastia Song durante 11 anos, destruindo tudo por onde passava, conquistando a China Song em 1276. Kublai Khan finalmente havia derrotado a poderosa e imensa China, feito que as tribos mongóis haviam apenas sonhado antes. Em 1271, Kublai Khan se declarou imperador da China e fundou a dinastia Yuan, que significa origem ou centro. Daidu, que hoje é Pequim, se tornou a nova capital do Império Mongol. E além de um ótimo conquistador, Kublai Khan era também um ótimo
administrador. Ele organizou seu vasto estado em 12 províncias e promoveu o comércio por meio de uma tributação amigável para os comerciantes. Uma curiosidade bem legal desse período é que o Império Mongol do Kublai Khan, para facilitar o comércio, principalmente na Rota da Seda, incentivou o uso do papel moeda, e essa foi uma das primeiras vezes que o papel moeda foi usado como uma forma de troca comercial. Olha que da hora! Mas Kublai Khan não estava satisfeito com a sua conquista, e na década de 1280, a dinastia Yuan começou a invasão da ilha japonesa de Honshu. Só que durante essa invasão ao Japão, duas coisas muito curiosas aconteceram. A primeira foi que ele falhou por causa de um tufão que destroçou quase toda a frota mongol. Os japoneses chamaram esse tufão providencial de vento divino, ou kamikaze. E sim, foi daí que veio o nome. Até disso, veio um novo apelido de Kublai Khan, um não muito legal, que passou a ser conhecido como Khan do Vento Divino. E os próprios japoneses passaram a usar os mesmos títulos burocráticos e o alfabeto chinoide que os mongóis usavam. A segunda coisa que derivou dessa é que isso desmoralizou o Kublai Khan. Óbvio, ele tinha perdido, e o apelido dele ainda foi o cara que se ferrou e perdeu toda a frota para os tufões. Então, esse fracasso no Japão se tornou um mau presságio. E assim que o Kublai Khan morreu, o declínio do Império Mongol começou. Os seus descendentes entraram em uma grande guerra civil pelo poder e o Império Mongol foi novamente fragmentado em 4 kanatos. Esses 4 kanatos eram agora autônomos e a partir daí cada um evoluiu de uma maneira diferente. Mas eles ficaram presos em disputas pelo poder. Aliás, essa é a história de como os Rus de Kiev conseguiram se livrar dos mongóis. Depois vê lá o vídeo. E hoje eles se tornaram a Ucrânia e a Rússia, além de alguns outros países, né? Vê lá depois o vídeo da Rússia de Kiev. Com isso, no século XIV, o Império Mongol já não existia mais e foi ruindo aos poucos. Os mongóis voltaram a ser nômades. Em 1368, a dinastia Yuan caiu, fazendo a dinastia Ming assumir o poder na China. Os mongóis então foram expulsos da China, ficando agora no norte, onde hoje é a Mongólia. Embora em grande parte eliminados da história, o Império Mongol deixou um legado de conectividade e comércio global, contribuindo muito para o movimento de mercadorias pelo globo e pessoas entre o leste da Ásia, Oriente Médio e a Europa medieval. Mas também deixaram um rastro de destruição, que muitas culturas, como os muçulmanos do Oriente Médio e os medievais do leste europeu, ainda se lembram com muito amargor hoje em dia. E aí, curtiu? Então já sabe, curte, comenta e compartilha esse vídeo para ajudar o Caverna Medieval a crescer. Se inscreve se ainda não é inscrito. Nos vemos amanhã no próximo vídeo. Falou!